Bem-vindos ao programa Desvendando Original. Eu sou o Daniel Lopes e hoje a gente tem um tema sobrenatural, né? O nosso tema de hoje é Vivendo o Sobrenatural. E o nosso versículo-chave de hoje está lá em Marcos 16, capítulo 16, versículos 17 e 18, que diz o seguinte: Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então esse versículo é maravilhoso. Eu gosto muito desse versículo porque mostra o tipo de sinal que deve acompanhar o crente que realmente crê na promessa do Senhor. E esse texto é interessante, né? Porque o Novo Testamento é escrito em grego, a palavra semente é semeion, né? Tem a ver com semente mesmo. Quando a gente fala sêmen, né? Seminário, por exemplo, seminário é uma fertilização, né? Onde você vai lá estudar e ser fertilizado na sua mente. A palavra sinal, então, em grego é semeion, então significa semente. Então os sinais são sementes. Os sinais são sementes lançadas no coração daquele que está vivenciando o sinal e vendo o sinal. E nesses últimos tempos, a gente tem visto, por um lado, um ceticismo generalizado, mas por outro lado, um retorno das pessoas a buscar a Deus. Então nós temos visto muitos sinais e prodígios nesses últimos tempos. Então nesse programa de hoje a gente vai compartilhar algumas das experiências que nós temos tido com o Senhor e com o mundo sobrenatural de Deus, né? Que a gente lê na palavra de Deus, a gente vê tantos sinais e prodígios manifestos ali, e eu quero saber se a gente... Como é que tem sido isso nos dias de hoje? O que vocês acham, gente? Como é que tem sido a vivência do sobrenatural? Vocês têm visto milagres, curas, libertações? Têm recebido sinais de Deus, revelações? Todos os 9 dons, palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, discernimento de espírito. Como é que tem sido aí? Bom, eu acho que, em princípio, se não há, tem que haver. Tem que haver. Isso é um sinal de que, quando não há, de que alguma coisa está errada. Porque o próprio Senhor falou o que pra gente? Que os sinais acompanhariam aqueles que crescem e que maiores obras faríamos do que o próprio Senhor. Isso é Jesus que fala. Com certeza. Sou eu que falo, não. Com certeza. Então, se a gente não vê isso, pode ser que a nossa fé esteja menor do que um grão de mostarda. Porque esse sinal vai acompanhar os que ou crerem. Não sei, ou de repente o próprio Senhor não está em comunhão com a gente, o Espírito Santo não está operando através da gente. Nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E aí entra uma noção do que é crer, né? Isso que você falou aí. Exatamente. Esses pessoas que crerem, mas que nível de fé é essa? O que é isso? O que é crer? O que é crer? O que é crer? A fé é o que? É um sentimento, né? É um sentimento de pensamento positivo. Vai Sabe dar o que me certo. parece, Daniel? Que a Não é. verdadeira fé Aham. é uma fé que necessariamente vai manifestar esse tipo de sinal. Com certeza. Senão é uma fé morta. Quando você crê no Senhor Jesus e não há essa manifestação, me parece que, segundo a Bíblia, a tua fé é uma fé, como o Sem Rafa ação, falou, uma fé, acho que menor que um grão de mostarda. Com certeza. Menor. E ali também a gente, da onde vem isso, né? Da onde vem essa A procedência. A procedência. A gente vê lá em Atos, né? Que Jesus falou para os discípulos, para eles ficarem na cidade até que do alto Seja revestido de poder. Então, às vezes, a pessoa não crê e não consegue ver porque ela ainda não tem esse revestimento. E aí eu acho que a coisa fundamental para ter o milagre, para ter, né, o sinal, é o Espírito Santo de Deus, que vai abrir o entendimento e que vai abrir o sobrenatural para você ver e entender. Porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Então você tem que estar com a sua razão, mas a sua razão tem que estar a sua... né, o Espírito Santo, movendo o seu espírito, trazendo... É um culto racional, mas também é vivenciar o sobrenatural de Deus também. E às vezes isso falta, né? A gente vê no caso de Apolo, por exemplo, no capítulo 18 lá de Atos, fala que Apolo era um homem eloquente, mas que não conhecia o batismo do Espírito. E Paulo chegou lá... Paulo chegou em Éfeso, capítulo 19. Perguntou, vocês conhecem o Espírito Santo? Nunca ouvimos falar. Nunca ouvimos falar. Problema sério, né? Então as pessoas falam, Apolo ele era um homem de Deus, mas não conhecia o batismo do Espírito. Eu falei, mas era um homem que a gente não vê sinais. A gente vê uma eloquência, tá certo? Então parece que o capítulo 18 de Atos falou que ele não tinha sinais, e depois mostra no 19, Paulo impondo as mãos sobre os cristãos lá em Éfeso e eles sendo batizados com o Espírito, para mostrar que faltava alguma coisa na vida de Apolo, tá certo? Então aquilo que
quem não é muito afeito ao Espírito Santo argumenta, não, mas Apolo era eloquente e não tinha Espírito. Parece que a Bíblia, na verdade, está mostrando isso como algo que falta. Paulo dizia, né? O O que vocês evangelho não consiste em palavras, mas em poder. Com certeza, manifestação de poder, né? Bom, O poder precisa se manifestar. Jesus, o né? talento natural, assim, é É. inegável que isso faz parte, ajuda no ministério, É. mas sem o Espírito Santo Não adianta. não subsiste. Não se Sem embriagueis Deus, com vinho que é com vinho, contenda, mas mas cheio do cheio do Espírito. né? Justamente. Então, e É o um- negócio? É um tesouro em pote de barro, como Isso. o apóstolo Paulo diz. Nós somos um pote É de lá. barro, É, um tesouro ali dentro. com certeza. É o almaná com dentro Agora- do vaso, né? Na Agora área. ele falou um negócio também. Isso aí é interessante. Se o pote de barro também tiver meio roto, ele vai pro saco, né? É. O É vinho novo interessante. no odre velho, que É necessário que tenha o Espírito Santo. É. Mas é como essa passagem fala, o odre rompe. E o que rompe o odre É o não vinho. é o fato de ele estar velho, é o vinho. Vinho novo Tem no que odre estar velho. preparado para receber o vinho. É. Porque o que faz romper o odre é É o o vinho vinho. novo, não senão é quebra o né? odre. Senão É. quebra tudo. Aí tem que fazer o quê? Se o vaso estiver velho, tem que descer na casa do oleiro. Jeová. Mas aí dói, né? Dá um trabalho. No né? caso do olheiro, irmão. Casa do oleiro Meu Deus do é céu. igual aquele filme, como é que é o nome? O Albergue. Mas a gente passa, É tortura, a gente né? passa É meio cascudo o negócio da na casa mão do olheiro, né? É. E em relação à sua pergunta, a primeira mesmo, É. tem acontecido milagres na igreja. Glória a Deus. Tem que muita acontecer, coisa. glória a E Deus. tem acontecido, eu tenho visto. É. Eu também. Tenho visto Então a dá cada uma- dia mais. Fala um aí, ô Júlio, aí, ó. Lembra de Olha, eu algum? tenho visto várias curas. Glória a Deus. Eu vi muita cura no congresso de Batalha Espiritual lá em São Paulo, do Bola de Neve, na conferência legal. profética, ministração de curas. Recentemente, a mãe de um presbítero aqui de Niterói estava com um tumor maligno e foi ministrada a cura Entendi. no culto. No culto seguinte, ela chegou com um exame, Uhum. Glória a Deus. Glória a já Deus, né? sem Sem mais, esperança, né? sem mais o tumor, o caroço. Ah, já tava. Não existia mais. Desapareceu, né? Trouxe o exame, Exame médico. etc. Tenho visto muitos manifestar de dons do Espírito Glória a Santo. Deus, glória a Deus. Recentemente subi no monte também para orar, para buscar Deus, estava muito angustiado. Uhum. Tava descendo o monte, um cara que eu nem conhecia o monte, aquela coisa escura, não via ninguém, não via a face de ninguém. O cara chegou para mim, irmão, não desce não, Deus marcou um encontro contigo. Aquela coisa mistério, É. senti no coração, eu vou lá, Vamos lá. vamos orar aqui. O irmão com dom de palavra de conhecimento, Glória a Deus. um dom que eu não conhecia, não tinha tido essa Tinha um contato intimidade. ali imediato ali. O cara passou o raio-x da minha alma. Ou Glória a seja, Deus. o Senhor entregou para ele o raio-x da minha alma, o cara não sabia nem meu nome. Aquilo ali foi um consolo para mim, estava confirmação. angustiado. Que Deus tá te observando, tá tomando conta de você. Né? E Tá foi, contigo. e também de saber que isso está na igreja vivo. Com certeza, com certeza. Então, maravilhoso demais. Tenho visto direto. Glória a A Deus. gente ouve muito falar sobre isso, né? Que esse lance de milagre, isso aí era da época antiga. Não Hoje em existe dia- mais. Hoje em dia o Espírito É Santo muita não se loucura manifesta. falar isso, né? Isso aí é sandice. É uma Coitado da maluquice, pessoa que tá na Vive um igreja. evangelho, vive um evangelho sem poder. É. E aí Jesus, quando veio pregar, o que eles falaram? Quem é esse que não prega como os fariseus, mas prega com autoridade e com poder? É isso aí. Entendeu? Poder é E todos diferencial. aqueles que eram discípulos verdadeiros de Cristo, não Simão o mágico lá que queria comprar os dons do Espírito. Isso aí é viagem. Mas os que eram discípulos verdadeiros continuavam pregando com autoridade e com poder. Então essa mesma unção está passando de geração em geração e está aqui hoje. Amém. Tá hoje, Em nome de operante. Jesus. Deus está vivo. Né? Deus não morreu. Mas a maior perda que eu vejo assim, na história da igreja, É isso, o né? maior baque, foi esse. Você não acha que... Acho que foi a razão científica. Também. Mas você não acha que existe uma conspiração do mal, do reino Sem do dúvida, mal, sem dúvida. para tirar o espírito de cena? Sem dúvida. Você não acha? Sem dúvida, sem dúvida. Como devia estar acontecendo lá em Éfeso, porque Éfeso é uma cidade dominada pelo um dos maiores demônios que existe, que é a deusa Diana, que é a esposa do Lúcifer, na Wicca, por exemplo. O Lúcifer, a esposa dele é a Diana. Então, um demônio tremendo. Então, parece que a Diana, naquele lugar, deixava as pessoas serem crentes, mas sem o espírito. O espírito não podia. Então, existe um cristianismo que não ofende o mal, que não, Sem dúvida, não ameaça o mal, porque sem o cristianismo dúvida. sem o espírito. Sem dúvida. Então parece que o cristianismo sem o espírito é algo que o inimigo não só não fica chateado, mas ele quer implementar isso. Mas o Implementar a cristianismo igreja sem sem espírito, Daniel, é o cristianismo da revolução científica. Com É do certeza. projeto da modernidade. É, Onde você retira, onde o mundo espiritual cai, é. E a razão se torna um novo e Deus. ela está no centro. Com certeza.
Né? Tudo vem do sujeito, né? Com certeza. O do penso logo subjetivismo existo do de Descartes. Descartes. Começa ali. Com Você certeza. acaba, quando cai toda aquela física de Aristóteles e de É. Ptolomeu, Com e certeza. começa a física de Copérnico, de Com Galileu, certeza. ali A começa razão, o projeto da modernidade, É, que vai dar aquela roupagem científica e filosófica isso. com os iluministas, com os filósofos franceses, também na Inglaterra, etc. Ali começa esse empiristas. projeto. Porque ali começa a hermenêutica bíblica, científica, Schleiermacher. onde a alemão. Bíblia é interpretada através de um método hermenêutico Com certeza. oriundo do sujeito, Do homem, cognoscente. E não é o homem que interpreta a Bíblia, é a Bíblia que interpreta o homem. Ali você É tira o diferente. Espírito Santo. Gostou dessa? Você lê a Bíblia e fala, eu vou interpretar a Bíblia. Mas não é isso, a Bíblia é um espelho. Quando você olha A para ela, Bíblia te você vê detona, si né? mesmo. A Bíblia te detona, né? Ela que interpreta, ela fala, você está sofrendo por causa disso. Entendeu? Você fala, caramba. Você vê a tua face no falou espelho comigo. da Bíblia e vê que você é feio, Pô, a né? história de Paulo é igual a minha, Não, cara. irmão? Você se identifica. Você vê a sua vida. Tem gente que diz que todas as histórias possíveis dos homens estão dentro Tá da dentro da Bíblia. Bíblia. Você vai encontrar a tua história. Qualquer pessoa, o cara que é índio lá no meio do mato, se ele tiver a oportunidade de aprender a ler e ler a Bíblia, ou se estiver escutando, ele vai identificar a história dele ali. Sem dúvida, Entendeu? sem dúvida. Mas olha só, tem um negócio interessante aí, já que você falou da Revolução Científica. A gente no próximo bloco eu vou falar como a Revolução Científica ela atingiu uma credibilidade, como essa credibilidade foi destronada por alguns movimentos que surgiram aí. Próximo bloco a gente volta então com esse tema instigante e polêmico.